Ouça aqui a palavra de Deus. São Lucas capítulo 2, versículo 39 e 40 diz assim: Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então aqui apresenta Jesus seguindo os princípios da lei, instruído de maneira sábia. E aqui fala que depois aquele menino foi crescendo, aos 12 anos se manifestou no templo, né? Aqui no versículo, a partir do 41, né? Diz: um menino no meio dos doutores. Aqui conta a experiência de Jesus discorrendo sobre a palavra de Deus com sabedoria, né? Tudo que ele aprendia no colo da mãe, né? Aí temos aqui esse texto maravilhoso, né? Você pode ler, capítulo 2. E aí eu queria terminar aqui no versículo 52 do capítulo 2, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então Jesus crescia em graça. Jesus crescia em estatura e Jesus crescia em sabedoria. Nós, pais, muitas vezes, falhamos na educação dos filhos. Felizmente, nós vivemos numa sociedade em que não nos preparamos para ser pai, para ser mãe. E aí nos casamos, geramos filhos. E muitos filhos nascem até fora do casamento, sem nenhum compromisso. Nem espiritual, nem educacional, né, nem emocional, né? E aí nós vemos numa sociedade que está virando um caos. Mas nós que somos cristãos, que temos um compromisso, também falhamos. A Bíblia deixa bem claro que Jesus não teve necessidade de frequentar uma escola, justamente porque as escolas estavam corrompidas. Os rabinos, os mestres, os doutores da lei estavam mais direcionados a ensinar fábulas, ensinar tradições, ensinar aquilo que interessava a eles, gloriando apenas a sabedoria humana. E aí Maria resolveu sabiamente ensinar as primeiras letras e a educar o seu filho ali com a Bíblia, com a palavra do Senhor. É tanto que quando Jesus já estava com 12 anos, se apresenta no templo e ali de forma sábia discorria as escrituras, deixando os doutores da lei encantados, estarridos e impressionados com a sabedoria daquele menino, e principalmente porque não tinha passado pelas suas aulas, não tinha frequentado as suas escolas, as escolas dos rabinos. E aí no versículo 52 diz que ele crescia em estatura, em sabedoria, tanto diante de Deus como diante dos homens. Duas coisas interessantes: diante de Deus e diante dos homens. E hoje, nós como pais, como líderes, nós temos falhado. Nós temos deixado nossos filhos o dia inteiro no celular, na internet, viajando no mundo de fantasia, de consumismo, viajando em coisas que não edificam. Nós não ensinamos o filho a cuidar da casa, cuidar do quintal, cuidar de plantas, cuidar de animais. Não ensinamos nossos filhos a comprar, a vender, a trocar. Não ensinamos nossos filhos a cozinhar, a costurar, a construir. Aliás, nós não estamos ensinando nossos filhos a fazer nada. E nós, como líderes, né, precisamos envolver nossos filhos. E a partir do momento em que nós assumimos liderança na Igreja de Deus, nós podemos ter assim, um compromisso espiritual para formar os nossos jovens, os adolescentes, as crianças que vêm de outras famílias que também não tiveram uma formação, falharam como nós na educação dos filhos. E muitas vezes é na igreja a oportunidade
de envolver o jovem no serviço, na limpeza, na pintura, nos reparos, nos consertos, nas reformas, para que eles passem a amar, para que eles passem a gostar, porque isso é um processo lento. Se não educarmos nossos filhos no trabalho braçal, que era uma das coisas que o povo de Israel fazia. Por exemplo, Paulo foi instruído com o maior mestre de Israel e conhecia letras, era um homem que dominava línguas, era poliglota, mas também sabia fazer tenda. Sabia também adquirir a sua subsistência através do trabalho braçal. E hoje a nossa cultura acha isso horrível, feio, humilhante, né? Ensinar os filhos. E aí nós sofremos as consequências. Hoje vivemos num período de depressão, de estresse. Muitos jovens estão se suicidando justamente porque vivem sonhando com um mundo de fantasia e que não é real. E nós temos pecado nisso. Que o Senhor se compadeça, nos perdoe e que nós possamos aceitar a graça do perdão de Deus e mudar essas nossas atitudes. Nós estamos deixando nossos filhos ósseos, sem fazer nada, nem em casa e nem na igreja, né? Muitas vezes um ou dois fica sobrecarregado com tantas atividades, né? Pessoas já idosas, enquanto a maioria está ociosa, deprimida, doente, e você temos pecado nisso. E o Papai do Céu vai cobrar, porque a Bíblia nos ensina a instruir os filhos, ensinar nos caminhos. Aqui Jesus, o Filho de Deus, nasceu aqui nessa terra, viveu como homem, trabalhava numa carpintaria, ele trabalhava de maneira perfeita, pegava nos instrumentos de forma perfeita, com zelo, com amor, com dedicação e perfeição. Imagina os móveis, as cadeiras, as mesas, todos os objetos que Jesus produzia. Era com perfeição. Saía no campo, quando encontrava um passarinho, um animalzinho ferido, ele fazia ali o tratamento, ele cuidava, ele amava. Foi no templo, discorreu ali com os doutores, porque estava preparado culturalmente também para discutir a respeito da lei e de princípios importantes. Então, Jesus crescia em estatura, em conhecimento e em sabedoria. A mamãe deu assim um exemplo, um show de lição para nós hoje, pais e mães e líderes da nossa igreja. Então é hora da gente começar a trazer os nossos liderados, os nossos jovens, os nossos filhos para se envolver na obra do Senhor, porque estamos pecando e Deus vai cobrar de nós. Estamos deixando nossos jovens, nossos filhos no ócio, sem aprender, sem se envolver, sem se preparar para a vida. E o mundo está aí virando um caos, né? Centenas de pessoas nas ruas pedindo esmolas, passando fome, porque os pais, as mães não prepararam, não educaram, não ensinaram os filhos, não proporcionaram o meio para eles crescer em sabedoria, em estatura e conhecimento. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, eu pequei e você também tem pecado. E Deus está nos oferecendo a graça do perdão, mas Ele quer mudança. Deus não tem prazer na iniquidade, Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer no sofrimento, Deus não tem prazer na ociosidade. É tanto que quando Ele criou Adão e Eva, disse: está aqui o jardim de vocês, repleto de tudo, mas vocês vão guardar e cuidar. E eu tenho ensinado meu filho, tenho pecado nisso. E você tem ensinado seus filhos, também tem pecado nisso. Então está na hora de eu cuidar da formação de meus filhos e você também. E também daqueles que são liderados, envolver na obra do Senhor. É impossível que um ou dois carregue, fica cansado, não vai produzir, enquanto tem milhares de pessoas, dezenas diante de nós, sobre o nosso cuidado, sobre a nossa liderança, sem fazer nada. Não está trabalhando, não está estudando, e aí não se envolve na obra do Senhor e deixa de crescer. Tenho exemplo de pessoas que se envolveram na obra do Senhor como servente, fazendo limpeza, participando das reformas, da instalação. Hoje são grandes mestres, trabalhando e servindo aí na comunidade, porque foram humildes e orientados a trabalhar na casa do Senhor e trabalhar em casa. Então nós precisamos mudar essa filosofia e olhar o exemplo de Jesus, o exemplo de Maria e José, que instruíram o menino, que cresceu e impacta o mundo com a sua história.
Eu e você somos chamados a rever nosso estilo de vida e mudar, enquanto podemos reverter esse quadro terrível, assolador que está diante de nós. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Amém?